Questão 121, ela diz, ó, na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se e dele cair no chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional que permanece atuando no garoto modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão de maneira ilustrada no quadrinho, né? Então, o que acontece? Ele tava voando, né? Foi voar, pum, daí ele bateu ali a cabeça. Qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin, né? Cuidado, muita gente pode ter errado essa questão. Eu quero que você lembre de uma outra questão que a gente fez, que era uma questão assim. Quando nós temos aqui, né? Basicamente, lembra aquele desenho aqui, né? Ó, lembra desse desenho? E aqui nós temos o chão, tá? Lembra que aqui é o que, pessoal? É o famoso centro de massa. Aqui nós temos a força sendo exercida, né? Então, a força que você pode exercer. Dentro disso, o que nós temos? Bom, nós temos o centro de massa ali, né? Que seria o peso. E aí, aonde está a normal? A normal está no contato com o solo. Então, aqui vai estar a força normal, tá? Teoricamente, ali é o contrário da força-peso, dentro do momento que a gente fosse pensar. Só que você vai pensar, qual que é a direção de deslizamento? A direção de deslizamento é para cá. Então, eu teria uma força ali contrária, a força atrito, a força FET, né? A força FET, aqui não estaria a força-peso, né? Seria uma pegadinha a força-peso, porque a força-peso fica no centro de massa, né? A força-peso fica aqui basicamente no centro de massa, né? Aqui a gente teria, então, basicamente a força FET, né? Que é a força atrito. Força atrito, beleza? Que segura. Então, o que acontece? Essa pessoa, agora imagina a cabeça do Calvin vindo aqui. O que acontece aqui dentro do primeiro momento é, como ele está empurrando o solo aqui nessa diagonal, a força contrária que vai ser feita a ele vai ser no mesmo sentido, só que num vetor contrário. Ou seja, a força que o solo vai exercer contra ele é justamente no vetor contrário. Essa será a força resultante. A força resultante vai ser a decomposição de dois vetores. Qual vetores? O primeiro deles, a força normal, tá? E o segundo deles, basicamente, a força atrito. A decomposição, quais são as forças atuando sobre a cabeça do Calvin agora, tá? Quando a gente pensa, quando o Calvin encosta aqui no chão, tá? Quando ele encosta aqui no chão, quais são as forças que estão atuando? A primeira delas será a força normal, tá? Que é a de contato no chão, e a da força atrito, que é contrário ao deslizamento, a força atrito. Então, qual que é a força atuante, tá? A força atuante que eu vou ter aqui. Perceba que aqui eu tenho a direção de deslizamento, tá? Aqui eu teria basicamente a ideia da força-peso. Então, a minha força resultante aqui, basicamente, está nessa diagonal. Essa aqui é a minha força resultante. É basicamente a soma da decomposição da força normal com a força FET. Perceba, a normal é exercida pelo solo, a força FET também é exercida pelo solo. Então, basicamente, ó, quando a gente pensa em a força de atrito e a força normal, ambas são exercidas pelo solo, uma para cima e uma para cá. Dentro disso, a resultante é para cá. Então, a força exercida pelo solo é para cá. Entendeu? Já a força exercida por ele é uma que envolve a de deslizamento e a outra que envolve a força-peso. Então, a força resultante por ele é uma força na diagonal. Se fosse apenas na vertical, seria apenas uma força contra o solo, envolvendo apenas a força-peso, sem deslizamento. Se fosse ele deitado de lado, seria apenas a força de deslizamento. Então a força-peso não atuaria, só teria a força de deslizamento. Mas como é na diagonal, a força que o Calvin exerce no solo é uma força na diagonal, porque é a decomposição entre a força de deslizamento e a força-peso dele, na diagonal. E o solo, o contrário, a força normal com a força de atrito. Beleza? A força FET. Beleza? A força FET. Você tem que saber isso aí, ó. Com isso, chega aqui o gabarito letra A. Essa é a força resultante feita pelo solo no Calvin, né? Que é o que ele quer. Exercida pelo chão, né? Sobre o Calvin, né? Sobre o Calvin. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma
plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.